Olá, meu nome é Lucas, eu sou aluno de pós-graduação do programa de Bioinformática da FRN e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importação, exportação e plots com R. A parte de importação e exportação de dados, ela faz parte de algo que nós chamamos de fluxo de dados. O fluxo de dados, de uma maneira simplificada, ele pode ser descrito como a entrada de dados, que é onde você vai inserir no sistema o seu dado. Esse dado ele pode ser pré-processado ou não, vou falar mais na frente sobre isso. E essa importação ela vai acontecer principalmente através de tabelas. Essas tabelas elas podem estar em variados formatos. O que significa isso? A separação entre os valores elas podem ser diferentes. É o que nós temos aqui. Por exemplo, um desses valores é o que nós chamamos de pontos CSV, que são valores que são separados por vírgula. Outro tipo é o ponto TSV, que são valores que eles são separados por espaço. E a gente ainda tem o TXT. O TXT ele é um tipo de arquivo em que você que vai definir qual tipo de separação entre os valores. E a gente também vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Depois disso, a gente tem a parte de análise dos dados. Essa é a parte principal da nossa análise, que é onde nós vamos pegar o dado que nós importamos e nós vamos processar esses dados. Esse processamento ele vai depender daquilo que você está querendo. Você pode fazer uma análise financeira, você pode fazer uma análise de algum dado biológico, não importa qual tipo de análise você vai fazer. E por fim, nós temos a saída dos dados. Essa saída ela vai ser os resultados da nossa análise. E a saída ela é principalmente de duas formas. Ou eu vou exportar uma tabela com os resultados, ou eu vou exportar o meu resultado em forma de imagem, que é uma forma mais simplificada de nós vermos os nossos resultados. Então, trazendo um exemplo bem didático, o que nós temos? Eu tenho um experimento. Esse experimento ele pode ser de qualquer tipo. Depois eu tenho os resultados desse experimento, certo? Aqui eu tenho uma tabela só exemplificando quais são os resultados. E depois eu tenho a importação para o R, certo? Esse asterisco, o que ele significa? Antes de eu importar para o R, eu posso ter uma fase de pré-processamento. O que significa essa fase de pré-processamento? Significa que são significa que são pré pré-análises que você não necessariamente pré-análise, significa que são coisas que você vai fazer com o seu dado para antes dele ser importado ao R. O que significa, por exemplo, dados de alinhamento, de sequenciamento de DNA, eles passam por um pré-processamento, que é uma espécie de controle de qualidade do seu dado, onde você vai retirar dados que eles não foram bem sequenciados. Nem todo dado ele vai precisar desse pré-processamento, mas é importante que você conheça o seu dado para saber se ele vai ou não precisar desse pré-processamento. É, eu posso fazer esse pré-processamento dentro do R? Pode. Mas o que acontece é que a maioria das ferramentas de pré-processamento, elas não são contempladas pelo R. Então, o que a gente faz é usar outra linguagem de programação para que a gente possa pré-processar esse dado. Você pode usar, por exemplo, o Python, se você quiser. Outra forma também, você pode usar o Shell, que é para terminal do Linux, que é a principal forma de pré-processamento. Então, muitos softwares de pré-processamento, eles são feitos para a gente rodar eles no terminal do Linux. Então, nessa fase, você primeiro pré-processa o seu dado para depois você importar ele no R. Depois, a gente tem a nossa análise dos dados. Isso já dentro do ambiente do R. A análise dos dados ela acontece principalmente por duas vias. Um, que são as nossas funções,
que a gente pode definir como as funções base do R, e outra que são os pacotes do R. Então, o R, uma das vantagens dele é que ele tem uma infinidade de pacotes, principalmente para análise biológica, e isso geralmente o que acontece, apesar daqui a gente ter essa divisão, o que acontece é que quase sempre você vai usar essas duas coisas juntas. Eu vou usar minhas funções do R, que são as funções bases, e eu também vou usar os pacotes. E junto com eles eu vou ter a minha análise de dados. E depois eu vou ter o resultado dessa minha análise de dados, que a gente pode chamar de a saída dos dados. Essa saída ela pode ser na forma de tabela, como a gente tem aqui, ou ela pode ser na forma de gráfico, como a gente tem aqui embaixo, certo? Uma parte importante desse processo é você entender e compreender o seu dado. Antes de você. E para você fazer isso, você precisa fazer algumas perguntas, que com o tempo você faz isso de modo automático. A primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o formato do seu dado? Porque dependendo do formato do seu dado, o tipo de importação ele vai ser diferente. Esse seu dado ele está completo? O que é que significa isso? Você pode ter, por exemplo, um experimento com camundongos, mas você não tem informação, por exemplo, da data de nascimento de 3 camundongos. Esse é um dado que ele não está completo. Então você tem que levar isso em consideração na sua análise. A terceira pergunta que a gente faz é: esse dado ele é bruto? Ele é pré-processado? Porque se ele for um dado bruto, você vai ter de fazer um pré-processamento. Se ele for um dado pré-processado, você obviamente não vai precisar fazer o pré-processamento, mas esse dado você tem que saber como ele foi pré-processado. Quais os softwares, quais linguagens de programação foram usadas, se ele usou algum pacote do R ou não, para você poder seguir com a sua análise. E quais os comandos que eu utilizo para importar esse dado. Que a gente vai ver quando a gente for para a parte prática, que a gente tem para cada tipo de dado, a gente vai ter um tipo de comando que a gente vai usar. Então, quando a gente responde essas perguntas, isso facilita a nossa vida para o início da nossa análise, certo? Assim como a entrada dos dados tem de ser cuidadosamente pensada, a sua análise e saída também levantam questões pertinentes. A primeira é: que tipo de análise poderia fazer com esse dado? O que é que você quer fazer com esse dado? E geralmente isso o tipo de análise que você pode fazer com esse dado, ele vai ser diretamente relacionado com a pergunta que você está fazendo, certo? Quais os pacotes ou funções que eu irei usar? Se eu vou fazer, por exemplo, uma análise de diferenciação na expressão de um gene ou de genes, existem alguns pacotes que eles são apropriados para isso. Então você já tem de ter isso em mente. E qual o resultado que você vai apresentar? É um gráfico, é uma tabela, ou são os dois? Então, quando você tem isso formado na sua cabeça, isso vai facilitar todo aquele fluxo de dados que a gente viu anteriormente. Então, todas as partes do processo elas vão ser importantes, mas tenha em mente que a apresentação dos seus dados, ou seja, como você vai mostrar o seu resultado, ele ocupa um lugar de destaque. Mas, mas você também não pode esquecer que, se a sua fase de importação e análise de dados ela for errada, os seus resultados obviamente vão estar errados, apesar de que os resultados eles ganham maior destaque numa análise de dados, certo? Então aqui eu trouxe um resumo de como é que funciona uma análise. O que a gente tem aqui é o usuário, que somos nós, e esse gráfico ele está mostrando como funciona uma análise diferencial, certo? Então, toda essa parte aqui, ela vai representar um pré-processamento do meu dado, até aqui, até essa parte vermelha de transcript,
Assembly and Quantification, é a parte de pré-processamento. Então, dependendo da sua análise, a parte de pré-processamento ela vai ser bem importante. E essa parte aqui é a parte de importação, análise e exportação dos dados. Então, você tem toda essa parte aqui dedicada ao seu pré-processamento. Esse aqui é um resumo. Aqui o que a gente vai ter é um sequenciamento, certo? De algum tipo de experimento. E a gente vai ter que toda essa parte de pré-processamento ela serve para a gente ter um dado de qualidade quando a gente for analisar. Então, dependendo do que você vai fazer, a parte do seu pré-processamento ela é bem importante, certo? Como eu falei, os plots, ou os gráficos, eles são a parte. É uma forma bem didática de você demonstrar os resultados, porque às vezes as tabelas elas ficam um pouco confusas e fica muito difícil de a gente assimilar aquilo que nós queremos mostrar. O R ele tem funções bases e também ele tem pacotes para geração de gráficos. As funções nativas do R, que fazem parte do R base, elas são bem simples e só que elas são mais fáceis de se aprender. Porém, elas não são tão elegantes, ou seja, elas não são tão bonitas quanto os gráficos que a gente consegue fazer através dos pacotes. Os pacotes, como eu já falei, eles produzem figuras mais elegantes, mais bonitas, só que a curva de aprendizado deles é bem mais demorada e demanda mais tempo do usuário. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um plot do RBase, certo? E aqui a gente tem um plot que ele foi feito com o pacote ggplot. O ggplot ele é o pacote mais usado, mais conhecido para a geração de gráficos, e ele permite uma alteração em praticamente todos os elementos do seu gráfico. Então, aqui é um gráfico de análise diferencial, certo? Esses pontinhos vermelhos aqui são genes diferencialmente expressos quando eu estou comparando com o controle. Então, você tem uma forma de modificar, um poder de modificação muito grande quando comparado ao R base. Mas, para você chegar para você conseguir fazer gráficos assim, isso demanda um tempo bem maior de estudo. Mas vale a pena porque o gráfico fica mais bonito. Bom, agora nós vamos para a parte prática, falar um pouquinho mais sobre importação, exportação dos dados, plots e também a gente vai fazer uma pequena análise. Sempre lembrando que você ter cuidado no seu ambiente para que todos os dados que a gente vai usar aqui nessa parte prática eles estejam no seu ambiente de programação do R, certo? Então, o primeiro tipo de arquivo que a gente vai ver é o arquivo do ponto tipo CSV. Esse arquivo é aquele que é separado por vírgulas. Se a gente for aqui, onde esse arquivo está, só ver aqui. Pronto, esse arquivo aqui, fastq.csv, é o arquivo que eu vou importar agora para o R, certo? Mas se eu abrir esse arquivo no editor de texto, olha o que acontece. Aqui a gente vai ter o nome das colunas, que fica aqui em cima, e embaixo nós vamos ter os valores. E se você perceber, aqui nós temos essas vírgulas. Por quê? O que é que significa? Significa que esses valores eles estão sendo separados por vírgula. Então é por isso que a gente chama ele de CSV, que é Comma Separated Value, que são valores separados por vírgula. Como é que funciona a importação desse dado? Eu vou chamar esse dado primeiro de mais metadado, porque esse é um dado de camundongo, depois eu vou explicar mais um pouquinho. Qual é o comando que eu vou usar para importar esse meu dado? Eu uso read, ponto, você está vendo aqui que já aparece vários tipos de comando,
eu vou usar o ponto .csv. Se você ver, a gente tem um ponto .csv2. Esse arquivo, esse comando, ele faz a mesma coisa que o primeiro, só que ele é ideal para arquivos muito grandes, que ele importa o dado de uma maneira mais rápida. Eu nunca utilizei esse, eu utilizo só esse aqui, certo? Então, quando você chama essa função, uma forma da gente saber quais são os argumentos dessa função, compreender o que é que essa função faz, é você apertar Tab. Quando você aperta Tab, ele vai lhe mostrar os argumentos dessa função. Aqui em cima, a primeira coisa que ele está mostrando é o file. O que é que significa isso? É onde está localizado o seu arquivo. O meu arquivo, se a gente ver aqui, esse aqui é o meu ambiente de trabalho que eu fiz para essa aula. Se eu entrar aqui em metadata, ele está aqui, ó, fasq.csv, certo? Então, eu vou usar a denominação de path, que a gente chama, ou seja, que é caminho. Então, lembrando que esse meu script, ele está um nível acima do metadado. Isso é bem importante você ter em mente, saber onde está o seu script, porque quando você sabe onde está o seu script, você sabe em quais pastas você vai conseguir entrar e o R ele vai procurar, certo? Então eu coloco metadata barra, que é para acessar. Como eu estou utilizando o Linux, a barra ela é normal. No caso, como a maioria de vocês está usando o Windows, a barra ela é assim ao contrário, certo? Mas não tem, é só essa pequena diferença. O nome do arquivo, fasq.csv, pronto. Nesse primeiro argumento, eu disse para o R onde ele tem que procurar o arquivo que eu estou querendo importar, certo? Vamos ver quais são os próximos argumentos. O file, eu já coloquei. Você pode colocar assim, certo? File ou igual. Mas se você colocar aqui como em primeiro, o R ele vai entender que você está querendo colocar o argumento file. Então não precisa. O nosso próximo argumento é o read, que significa cabeçalho. O que é que isso quer dizer? Se a gente for aqui de novo, você vê que a primeira linha desse meu arquivo, ela tem esses nomes aqui, que são os nomes das colunas. Ele está lhe perguntando, você quer que esse nome, que esses nomes eles sejam o nome das colunas? Quero. Então você bota true. Depois, a outra função o outro argumento é string as factor. O que significa isso? Ele vai olhar nesse documento aqui tudo que é caractere, ou seja, que não é número, e ele vai você vai informar se você quer que esses caracteres sejam fatores ou não. A minha dica é sempre coloque falso, porque a gente só usa um caractere como fator geralmente quando a gente quer plotar alguma coisa. Então, a minha dica é sempre use como falso. É importante também eles ficarem falso porque algumas formas de subsetting, ou seja, algumas formas de você conseguir caracterizar o seu dado, eles dependem que a coluna ela seja caractere. Então, deixe como falso string as factor, certo? Então, eu aperto aqui Ctrl Enter e pronto. O meu dado ele já foi importado para o R. Se você abrir esse dado aqui, ó, ele está mostrando aqui as minhas colunas. Se você coloca em cima, ele vai te dizer o tipo, qual o tipo de dado daquela coluna. No caso aqui é numeric, aqui também é numeric, aqui na verdade ele botou um no, ele não conseguiu reconhecer, mas é numeric. Aqui é caractere, tudo caractere, certo? Esse aqui, ele é um dado que ele é para a gente poder baixar
os baixar dados referentes a um experimento de camundongo num banco de dados internacional, certo? Então a gente vai fazer uma análise para a gente poder dar uma limpada nesse dado, porque se você perceber, tem muita coisa aqui que a gente não vai precisar. Tem colunas que a gente tem dados que nem tem informação, como aqui no diagnóstico, então mais para frente a gente vai ver, certo? Aqui dá para a gente ver um resumo dessa nossa tabela. Ela tem 154 linhas e 43 colunas, certo? E no caso, se eu quiser exportar esse dado, ou seja, eu fiz a minha análise, terminei e eu quero exportar esse dado numa forma de tabela, eu vou usar o comando write.csv. Como é que funciona? Ele é bem simples. Ele tem dois argumentos. O primeiro argumento é a tabela que eu quero salvar e depois o path, ou seja, o caminho que eu quero colocar esse dado com o nome da minha tabela. Então aqui no meu ambiente eu tenho uma pasta chamada results, que é onde eu vou colocar todos esses resultados, que é onde eu vou escrever, certo? Então você bota aqui write.csv, a tabela que você quer salvar e os, o caminho, ou seja, onde você quer salvar esse seu dado. Então você aperta Ctrl Enter. Deu erro aqui. Mais metadado. Aqui eu errei o nome aqui. Se botei mais metado. Mas não importa, certo? Então você bota aqui, Ctrl Enter. Se eu for aqui em Results, vai estar aqui, ó, mais.csv, que foi o nome da tabela que eu salvei, certo? Agora, a gente vai importar um arquivo .txt. Se a gente for ver esse arquivo, uma coisa sempre importante é você, quando o arquivo for .csv, você veja esse arquivo, certo? Então, quando a gente abre aqui está essa primeira linha, é uma linha referente ao nome das colunas, e você tem aqui o que cada coluna tem, os valores. E se a gente perceber, as colunas elas estão separadas por tabulação, ou seja, por espaço. Pronto, eu vi isso, aí agora eu vou aqui. O comando para a gente importar um dado do tipo txt é o que a gente chama de read.table. Os argumentos eles vão ser são iguais aos do read.csv. Primeiro, a gente coloca o local onde aquele arquivo está. Então é o metadata barra, ou seja, estou acessando a pasta. Deixa eu ver qual é o nome, você tem que botar o nome certinho, senão ele vai dar erro. É network.txt. Então é network.txt, certo? Eu quero que a minha primeira linha desse arquivo ela seja o cabeçalho, então é true. Eu não quero que ele trate os strings como fatores, então eu coloco falso. E, por último, a diferença é como o TXT ele pode ser definido como... ele pode ser escrito, esse arquivo, em qualquer tipo de separação, você tem de especificar qual tipo de separação do seu arquivo. Então, a gente usa o argumento sep de separação. E aí você abre colchetes, colchetes não, coloca apóstrofe, né? Esqueci o nome disso. E bota barra T. Esse barra T ele vai significar que o seu arquivo TXT está separado por tabulação, ou seja, por espaço. E aí você aperta Ctrl Enter. Se a gente vier aqui, pronto, está aqui o nosso dado do tipo TXT que ele foi importado, certo? Para você salvar, você vai usar um comando parecido, write.table. O primeiro argumento vai ser o nome da sua
da sua tabela, do seu objeto, e depois vai ser o caminho, ou seja, onde você quer salvar esse objeto, certo? Eu vou salvar dentro da pasta Results e o nome desse meu arquivo, eu vou chamar desse meu arquivo, vai ser Proteins Clean, que é como se eu tivesse feito uma análise. Então eu boto Ctrl Enter, ele salvou, não deu nenhum erro. E se eu vier aqui em Results, vai estar aqui, ó, proteinsclean.txt, que foi o arquivo que eu salvei, certo? Outra forma também, outro arquivo que a gente tem é o arquivo que a gente faz no Excel. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com as tabelas do Excel. Eu já tive alguns problemas, porque o Excel ele usa vírgula e o R usa ponto, e deu erro para mim. O que eu gosto de fazer geralmente é salvar a tabela em Excel em .csv, que é o arquivo que a gente mais usa. Mas se você quiser usar, aqui arquivo .xlsx, que é arquivo do Excel. Mas se você quiser usar, primeiro você vai ter que instalar dois pacotes, que é o read, que é para a gente ler o arquivo, e o xlsx, que é para a gente exportar esse arquivo, certo? Então aqui eu tenho um arquivo chamado sampledata.xlsx, que ele também está no metadado. A função que a gente vai usar é essa função aqui, reads Excel. Primeiro eu tenho que chamar o meu pacote, então eu boto um library, aí ele chamou os dois pacotes, o primeiro pacote é para ler, o segundo pacote é para exportar a minha tabela. Então, quais são os argumentos? Primeiro eu vou colocar o caminho onde está esse arquivo e, de maneira semelhante, o call names, ou seja, a primeira linha eu quero que seja true, eu quero que seja o nome realmente das minhas colunas. Então eu aperto Ctrl T. Se eu venho aqui em Sample Data, vai estar aqui a minha coluna que eu importei do Excel, certo? E para eu exportar, de maneira semelhante, eu vou usar o write.xlsx, o nome da minha tabela que eu quero salvar e o caminho. Uma coisa interessante é que no caminho, quando você acessa, você vai criar o nome do seu arquivo, certo? Se você perceber aqui, a gente cria o nome do arquivo quando a gente especifica o caminho. Então eu aperto Ctrl Enter e pronto. Existe outra forma de você importar arquivos, que é você não especifica o path. Como assim? Se eu botar aqui write.csv e eu botar o primeiro argumento e eu não especificar o caminho, eu posso usar esse aqui, ó, file.choose. Aí eu boto read, não, aqui eu errei, é read.csv, read.csv. Read igual a true, string as vector igual a false. Se você fazer isso, você colocar, ao invés do caminho do seu arquivo, você colocar essa função file.choose, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir uma conexão e você pode procurar o seu arquivo e importar no R, certo? Mas, eu só estou mostrando aqui para vocês, caso vocês virem em outro tutorial, outra coisa, que existe essa função. Mas o que eu recomendo é que vocês se acostumem a usar o path, o caminho do seu arquivo, porque isso facilita quando, por exemplo, você for mostrar, outra pessoa for ler o seu script, porque ela vai saber realmente onde procurar e o que ela está procurando, certo? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem o que a gente viu anteriormente. Vamos começar importando o mesmo metadado, fast.q.csv, lembrando que a gente usa o comando read.csv. O primeiro argumento ele vai ser o caminho onde esse arquivo está, no caso ele está na pasta metadata,
com o nome de fastq.csv. Eu quero que meu cabeçalho seja verdadeiro, ou seja, que a primeira linha ela vira o nome das colunas e que os meus fatores sejam falsos. Então, eu aperto Ctrl Enter. Então, está aqui, eu importei, certo? E, às vezes, o que a gente tem é que os arquivos eles são muito grandes. E se você apertar aqui para abrir o arquivo, o seu R ele vai travar. Porque o R ele consome muita memória RAM. Principalmente o RStudio ele consome muita memória RAM. Então, o que você pode fazer para inspecionar o seu dado você usar. A gente tem dois comandos que a gente pode fazer isso, que é o read e o tail. O read ele vai mostrar as primeiras linhas da sua tabela, do seu objeto. Então aqui ele está mostrando as primeiras 6 linhas de cada um. E o tail ele vai mostrar o final. Por que isso é importante? É para você saber se o seu dado está completo. Às vezes, o que pode acontecer do seu dado ele não está completo e você fazer a sua análise e nem se dar conta disso. Então é bom você dar uma olhada, dar uma checada para saber se seu dado está completo, para saber se as coisas estão organizadas da maneira que você está esperando, certo? E então o que é esse dado? Esse dado ele vai ter ID, ou seja, ele vai ter um certo código que está nessa coluna aqui de ID, e cada um desses códigos eles servem para a gente conectar o servidor e poder baixar o arquivo que está relacionado com o nosso experimento, certo? Só que, como eu tinha dito antes, existem algumas colunas que elas são do tipo NA, ou seja, que não tem nenhum valor associado. Então a gente não quer isso. Então o que é que nós vamos fazer? Para a gente tirar esses dados, a gente tirar essas colunas, a gente vai fazer a gente vai chamar uma coisa que a gente chama de limpar o nosso dado e depois a gente vai modificar. Existem várias formas de você tirar os dados do tipo NA. Essa aqui é uma forma mais simples, que significa o seguinte: o que é que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar aqui. Certo? Então, eu tenho mais metadado. Desculpa. Certo? Então, se eu quero fazer uma modificação nesse dado, eu vou usar o próprio dado. Então, é o mais metadado, certo? Essa modificação ela vai ser a que tipo de nível? Vai ser nível de linhas ou vai ser coluna? Não, vai ser coluna. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que o call sums, ou seja, a soma de todos os valores que tem numa tabela, is.na de mais, depois eu vou explicar, mais metadado, ela for diferente da soma do raw sums, cadê raw sums do mais metadado. Certo? O que é que significa isso? Se eu pegar esse argumento aqui separado, vamos ver o que é que vai acontecer. Ctrl V, Ctrl Enter. Ele vai somar todas as linhas daquela coluna e ele vai ver se for NA, ele adiciona 1, porque ele está somando, certo? Esse is.na ele verifica se aquela linha daquela coluna ela é do tipo NA. Se for, ele vai somar. Tá vendo aqui, ó? Então aqui 154, todas as linhas todas as colunas que tem o número 154 significa que toda aquela coluna é do tipo NA. Você está vendo que esse objeto ele tem 154 linhas, certo? E aí o que é que eu fiz? Se essa soma ela for diferente do raw sums do mais metadado, se eu pegar raw sums do mais metadado, o que é que isso significa? Você vem aqui, coloca o Ctrl V. Tem erro aqui. Pera.
Ah, tá. Porque não é coisa. É NRow. Tinha botado row songs. NRow é o número de linhas do mais metadado. Então, se eu botar aqui, Ctrl C. E eu boto aqui, Ctrl V, tá? 154. Então, se for diferente de 154, significa que aquela coluna ela não vai ter NA, certo? E aí eu aperto Ctrl Enter. E se eu notar aqui, de 43 colunas ele foi para 32 colunas. Agora o que é que eu vou fazer? Eu olho de novo a minha tabela, mais metadado. Lembrando que você só faz isso quando a sua tabela ela for pequena. Se a sua tabela ela for muito grande, principalmente se a sua tabela tiver muitas linhas, não é bom você fazer isso, porque quando você faz isso, você está carregando a sua memória RAM, essa tabela. E é o que acontece, isso vai tomar muito espaço e pode travar o seu computador. Então, olhando aqui, quais são as colunas que podem ser interessantes para mim? Essa primeira coluna, ID, porque ela vai ter a identificação que eu vou usar para poder baixar. Deixa eu ver, o tissue, que é qual tipo de tecido cerebral aquele experimento foi feito no camundongo, certo? Na verdade não é camundongo, é rato, que é mouse. Enfim, mas é parecido. O sexo, se aquele animal era macho ou fêmea, então é importante. E o Specimen ID, que significa qual é a identificação daquele animal, certo? Então, eu separei aqui quais são essas colunas, a 4, 9, 11, 15 e 21. Então, eu vou fazer outro subsetting, o meu objeto mais metadado, ele recebe ele mesmo, certo? Eu abro colchetes. Eu não vou fazer nenhum, eu não estou querendo selecionar nenhuma linha, eu quero que todas as linhas sejam selecionadas e eu quero selecionar essas colunas. Então, eu coloco o argumento C, que é para a gente criar um vetor, e coloco quais são as colunas que eu quero. Então, eu aperto Ctrl Enter. Pronto, eu salvei as minhas 5 colunas. Elas estão aqui, certo? E uma coisa interessante é que agora a gente pode saber um pouco mais desse dado. Se vocês pegarem essa função aqui, table, e, por exemplo, a gente colocar, a gente acessar, né? Então, se eu botar aqui, eu vou usar aqui a função table, vocês vão ver o que ela faz. Mais metadado, tá aqui. Eu vou acessar o meu objeto, ou minha tabela, com o S comercial, e agora eu vou em sexo, certo? Escolho e aperto Ctrl Enter. O que é que ela vai fazer? Ela vai contar quantas vezes eu tenho a ocorrência do que quer que seja que esteja naquela coluna. Então, na minha coluna sexo, eu só tenho o sexo dos animais, se é macho ou se é fêmea. Então, quando eu faço o table, ele contou para mim. Então, o que é que significa? Eu tenho, naquela tabela, eu tenho 90 animais, 90 dados relacionados a fêmeas e 64 relacionados a macho. Agora, eu quero saber, por exemplo, quais os tipos de áreas do cérebro que foram feitos experimento. A gente viu que só são duas, né? Que é o córtex cerebral e o hipocampo. Se eu, de maneira parecida, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu aperto, eu chamo a função table e eu acesso a coluna do tissue. Então aqui ele vai me mostrar que 77 pertence ao córtex cerebral e 77 pertence ao hipocampo, certo?
Mas, outra coisa que a gente pode observar é que aqui não está em ordem, está tudo embaralhado. Se eu quiser colocar em ordem, eu posso usar isso aqui. O objeto mais metadado, ele recebe ele mesmo, só que eu vou fazer uma alteração a nível de linha. Então, por isso que eu estou usando aqui esse primeiro argumento. Então, seria mais ou menos assim, para a gente ver como funciona. Mais metadado, né? Tá aqui. Abrir o colchetes, ou seja, aqui eu posso acessar tanto as linhas quanto as colunas, só que eu quero fazer a modificação nas minhas linhas, certo? Então eu vou fazer OR, essa função aqui, que ela organiza o seu dado de acordo com ordem crescente ou decrescente. Então, eu quero fazer a partir de qual coluna ou qual variável. Eu quero usar, eu vou aqui, o Specimen ID, porque aí eu vou ter uma identificação melhor, certo? Então eu venho aqui, order, eu acesso mais esse metadado de novo e eu digo a partir de qual variável ele vai poder ordenar a minha tabela, que é o Specimen ID. Aí eu venho aqui, Ctrl, Enter. Se você voltar lá, pronto, está ordenado por ordem do menor para o maior, no caso de nome. Você pode fazer isso também para número também vai dar certo. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer eu quero separar duas tabelas, uma para os animais fêmeas e outra para os animais machos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer outro subset. Só que agora se você perceber, eu estou modificando a mesma tabela, desde o início. Porque se a cada vez que você for fazer uma modificação, você utilizar outra variável, você vai acabar criando outra variável não, outro objeto, você vai acabar criando vários objetos e isso vai acabar tomando espaço e também pode ficar confuso e aí quando você for trabalhar, certo? Então, a minha dica é que você coloque, quando você for fazendo essa limpeza do seu dado, você vá utilizando o mesmo objeto, vai modificando o mesmo objeto. Mas tenha muito cuidado, porque se você fizer a modificação errada, você tem que começar tudo de novo. Ou seja, se eu fizesse alguma coisa errada aqui, eu teria de importar o dado de novo. Tem exceções, às vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma operação que requer, por exemplo, uma operação que, assim, delicada, que você não sabe o resultado, então o que você pode fazer salva em outro objeto, certo? Se você teve certeza que deu certo, aí você, quando da próxima vez, você salva no mesmo objeto, não precisa criar outro objeto, certo? Mas assim, vai depender de como você está seguindo com a sua análise. Então aqui, eu quero guardar as informações que elas são referentes só aos animais fêmeas, então eu crio outro objeto. Esse objeto, ele vai receber a tabela que contém informação sobre todos os animais, certo? Deixa eu colocar aqui de novo que fica mais fácil para a gente. Então, eu vou receber as informações que estão na tabela original, certo? Eu vou fazer uma modificação a nível de linhas, porque eu vou olhar em todas as linhas. Então, eu vou colocar aqui mais metadado e o acesso qual a minha coluna que eu quero fazer um subsetting, que no caso é de sexo, tá aqui. E eu coloco aqui, eu quero que você pegue todas as linhas que sejam iguais aqui você abre, aqui, a female. E aí, você fecha aqui. E pronto. Ele fez uma tabela aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, você vê que fêmeas são 90. Ele fez um objeto com 90. Então, tá certo. Essa checagem é sempre bom, é importante você fazer para você ter um controle da sua análise. Então, sempre vai verificando. Opa, desculpa. Eu fiz um objeto que ele está guardando os animais fêmeas. Anteriormente, a gente fez o comando table e a gente viu que
eu tenho 90 informações a respeito de animais fêmeas. Então, obviamente, o meu objeto ele tem que ter o tamanho dele tem que ser de 90 linhas. Então a gente viu que está certo. O do macho, dos animais machos, são 64. Então a gente faz um subsetting igual, trocando o female por male. Então tem que dar 64, certo? E deu 64. Então a gente sabe que dá certo. Agora a gente vai salvar isso, como eu tinha ensinado antes. Writes.csv, o objeto que a gente quer salvar e aonde a gente vai salvar, que no caso é na pasta chamada results, e qual vai ser o nome, que no caso eu estou colocando mais female. Salvei, salvei, e aí se a gente for olhar aqui em results, tá aqui, ó, mais female e mais male, certo?